Feito. Agora é hora da gente bater papo, gente. Papo reto no ar, já falando hoje sobre assuntos interessantes. O que a gente vai ter hoje, André Lima? Hoje, como a gente tá, hoje é dia 6 de setembro, né? Agora a gente tá no Setembro Amarelo. Dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Isso que significa o Setembro Amarelo. E agora a gente quer principalmente falar sobre o CVV, o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E aí hoje a gente trouxe uma convidada especial para conversar com a gente sobre o assunto. Vai ser esse o nosso papo reto de hoje. Vamos lá então, já vai seguindo lá no Instagram, @CVVOficial, tá? Cláudia Chaves. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pela presença desde já. Vamos conhecer esse trabalho tão maravilhoso. Conta pra gente o que é CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. Olha. É um serviço de acolhimento e prevenção ao suicídio. Que loucura, né? Como o André apresentou ali, gente, a gente não tem ideia de quantas pessoas precisam de ajuda. A gente não tem noção da enormidade. Ainda mais que a gente fala tanto aqui, né, André? Da pressão social que a gente tem hoje. Todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que acordar maravilhoso, todo mundo tem que dar certo, tem que fazer a melhor foto sempre para mostrar para os outros também, né? Família perfeita, carrão na garagem. Família de margarina, que nem a gente chamava, né? Família de margarina. Isso não existe, né, Cláudia? Não. Na vida real, não. Só no Instagram, no Facebook, lá existe. Mas não existe pessoas, seres humanos, que não tenham dificuldades. Que não passem por momentos nebulosos, né? E aí precisa de ajuda. E aí corre pra onde? Eu, com esses quase 40 anos de rádio, muitas vezes eu fiz o trabalho do psicólogo de plantão sem nenhuma técnica, sem nenhuma... Imagina, você vai pro ar, você tem que levar para as pessoas alegria, entretenimento. E daqui a pouquinho ligava uma pessoa, e aconteceu muito comigo na Uirapuru isso. Eu quero me matar. Eu vou me matar. Eu tô me sentindo mal, minha vida é uma porcaria, uma droga. E eu não sabia o que fazer. É desesperador. A ferramenta que eu tinha, Cláudia, era dizer, posso tocar uma música para você? Era o que tinha ali ao teu alcance, Era o que eu tinha no meu alcance para te ajudar. Para oferecer. E ajudei pessoas. Agora, o teu trabalho, Cláudia, de tantas pessoas, é por aí a linha, né? É o caminho? O serviço do CVV é um serviço de acolhimento, de escuta ativa. Os voluntários do CVV, eles não são profissionais, eles são pessoas comuns. Olha que loucura, né? Então, a gente tem todo um treinamento para essa escuta ativa. Essa escuta, ela é sem julgamento e sigilosa. Então, a pessoa que liga, ela nos fala das suas emoções, né? E isso ajuda muito, o ouvir, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão no automático. Verdade. E não tem mais tempo de conversar. Na hora do almoço, cada um está com o seu celular, conversando entre si através do celular, né? Infelizmente. Não, é difícil ter o olho no olho, né? Exatamente. Então, o que acontece? Essa falta de diálogo, de ouvir o outro, né? De parar para conversar. Então, o CVV, nesse 9º ano do movimento do Setembro Amarelo, convida a acolher para cuidar. Esse é o tema do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Isso mesmo. Essas datas tão importantes, né? Essas cores que chegaram, depois a gente vai entender o porquê do setembro, o porquê do amarelo. As pessoas começam a imaginar o seguinte: gente, eu só posso resolver esses problemas com terapia. Muitos podem. Buscam a terapia, têm condição financeira de pagar uma terapia. E devem. Agora, o CVV é diferente. Eu tenho que fazer como para eu poder ter essa coragem de ligar? Qual é o primeiro start que você poderia indicar para os familiares que, de repente, tem pessoas que estão percebendo que estão em situação assim e poderiam indicar? Tem como fazer? Ou até mesmo também a própria pessoa. Buscar. Como é que faz? Como é que é o processo? No caso, é a pessoa que tem que buscar ajuda. Então, ela liga. Tem que ter um start. Exato. Ela liga para um 88. É um número gratuito. Você liga de qualquer telefone, né? Ele atende
todo o território brasileiro. Olha que loucura. Sempre vai ter um voluntário, porque o CVV é 24 horas. É um Nossa. pronto-socorro emocional. Sim. Né? Somos em quase 4.000 voluntários, 120 postos. Ao redor do Brasil inteiro. Em todo o Brasil. Mas peraí, eu vou ligar lá no 188, daí vai cair de repente lá... Em Alagoas? Vou falar em Alagoas, não tem assim uma escolha de região. Ou, no caso, eu ligando de Passo Fundo, vai pegar a área 54. Não, as ligações de Passo Fundo não vão cair em Passo Fundo. Olha que legal. Porque tem uma central em São Paulo e ela direciona essas ligações para os ramais disponíveis. Então, o 54 não vai cair aqui para a nossa região. Sim, também Que até bacana. porque, em relação a essa parte do sigilo, de repente, a pessoa que está ali precisando de ajuda reconhece a voz, né, Da pessoa, do do voluntário, outro. até porque não é um especialista, é uma pessoa comum. E, às vezes, pode se sentir desconfortável e isso ainda atrapalhar o processo, né? Ou piorar ainda, né? Ou piorar. Exato, porque nós precisamos, além do sigilo, o anonimato. Certo. Porque a pessoa que liga, ela não precisa se identificar. Sim. Né? Entendi. E nem lá na central também nem aparece o número daquela pessoa que está Sim. ligando. Então tem todo esse... O CVV, nesses 62 anos, ele tem todo esse cuidado, né, com as pessoas que ligam. Sim. E como que surgiu o CVV? Qual que foi, né, o start para surgir esse trabalho? O CVV ele surgiu de um grupo de pessoas, viu que haviam muitas pessoas que estavam se suicidando com frequência. Então eles se uniram. No primeiro momento foi chamado de samaritanos. Samaritanos. Né? Exato. Então eles começaram a fazer esse atendimento presencial. E o CVV ele teve várias fases até chegar a 188, onde deu certo devido ao sigilo, né, todo esse cuidado. A logística mecânica que foi realizada. Exatamente. Ele teve também o 141, que era na região, daí seria Passo Fundo 141, a Cláudia está atendendo, né? Então, esse número 188 foi liberado pelo Ministério da Saúde, né? Nossa, olha só. Ele é um número ele é um atendimento de saúde pública, né? Porque todo esse acolhimento que a gente faz com essas pessoas que ligam, esse desabafo faz com que elas se deem conta, né, muitas vezes, que elas é que têm a solução. E nós estamos ali para ouvi-las, acolhê-las, né? Que nós somos aquele amigo provisório. Naquele momento nós estamos ali para ouvi-las, né? Sim. E ela vai se dar conta que quem tem a solução é ela. Que ela está lidando, como bem você falou, né? A gente tem o hábito de tentar resolver problemas quando a gente conversa com os familiares, até mesmo hoje, pela lógica. E os problemas são emocionais. Sim. A pessoa sabe o porquê que ela está se sentindo naquele contexto. E né? também a lógica parte de um ponto de vista de que é relativo, né? Porque não tem um denominador final. A minha lógica que vai desenvolver a minha cura emocional pode ser completamente diferente da tua. Exato. Né? Porque todo mundo diz assim, ó, você porque você não está fazendo, os familiares, sempre apontar o dedo, né? Apontar o dedo e dizer assim, ó, você, de ser bobo, vai tocar tua vida, de ser depressivo, não sei o quê. Sai desse Existe quarto. muito ataque, né? E muito ataque. Outra coisa, o CVV, os voluntários, eles não direcionam a pessoa, eles não aconselham, né? Porque o que acontece? Se eu der um conselho que para mim deu certo e não der certo para aquela pessoa que ligou, o que ela vai dizer? Está incentivando eu ela. liguei para o CVV e aquele voluntário me disse para eu fazer tal coisa. Verdade. E nós estamos falando em nome de uma instituição que já tem 62 anos. 62 anos, mais de meio século. Exatamente. De experiência, de forma de botar os novos que chegam para fazer o trabalho, de ter esse treinamento que você falou.
Os candidatos, eles passam por uma seleção. Certo. É um curso aproximadamente de 3 meses. Tá. De 3 horas de duração. Ok. E depois eles passam por um estágio probatório. E daí ali eles vão ver se eles têm condições de ser ou não, né? Há quanto tempo tu já faz esse trabalho? 5 anos. Eu tô percebendo na voz dela, a calma da voz dela, que acalma a gente, né? E tô percebendo uma firmeza na tua voz. Porque eu trabalho com isso, como tem aqui o curso de comunicação, tanto eu, Andréia, nós somos professores e também, a gente percebe no comunicar a assertividade que a gente tenta desenvolver nos alunos. Sim. Pergunto, lá no começo, e todo ser humano, ninguém é perfeito, a gente vai entre erro e acerto, tá? Lá no começo, algumas vezes que você estava ouvindo, fazendo um trabalho de ouvidoria, você sentiu vontade de opinar? Sentiu um desespero? Porque você é humana também, né? Você não está acima de ninguém como todos nós. Chegar assim, meu Deus do céu, que vontade de falar para essa Maria, para esse João. Cara, não faz isso. Você sentiu essa vontade? É exatamente bem assim. Como é que foi a tua no vivência? No começo, a gente tem vontade de dizer, faça dessa maneira que vai dar certo. Né? E a gente se dá conta que não é esse o nosso trabalho. Teve que frear. Como é que foi isso? É bem difícil no começo pra gente, sabe? Mas é um trabalho de muito amor, porque nós, enquanto voluntários, doar esse tempo de 4 horas semanais ou 8 horas quinzenais para ouvir uma pessoa que a gente nem conhece, Sim. É um trabalho de muito amor. E hoje com o WhatsApp? Antigamente poderia ser pelo telefone, realmente a gente não ia ver a pessoa, mas tem situações do WhatsApp com vídeo, não? Que a pessoa quer te ver? Não. É só pelo telefone. E não é pelo telefone, é pelo computador que nós atendemos. Computador. Eu estou te fazendo perguntas que o ouvinte lá, como todos nós, você me coloca como assim, o total leigo, né? Porque o pessoal vai computador, eu vou ver a pessoa pelo WhatsApp, como é que é? Não. É uma plataforma, né, onde a gente atende, a gente não vê a pessoa, é só a gente conversa com ela. Perfeito. Tem o atendimento também em outros postos físicos pelo chat, tem pelo web e tem por e-mail também. Para você que está ouvindo a gente aqui na Uninter, na Rádio 10 da cidade, para ter uma ideia, na Argentina, tá? O Centro Assistencial ao Suicida, ele é o 011-5275-1135. Na Austrália, tem o Lifeline Austrália, 13 11 42. Na Bélgica, chama-se Centre de Prevention du Suicide, ou seja, 0800 32 123. No Brasil, 188. Aqui, no Canadá, é o Crisis Services Canada, que é o número, deixa eu achar aqui, para ter uma ideia, 833-456-4566. Grandão, hein? Nossa. Complicado. Lá o cara vai até digitar, capaz do cara se matar mesmo, né? Porque e aí vai Chile, por exemplo, Ministério da Saúde do Chile. Na China, aonde tem o maior número hoje. Verdade. É o Centro de Pesquisa e Prevenção ao Suicídio de Pequim. 800-810-1117. Aí vai, Costa Rica, vários países aqui, até na Rússia. Tá? Aqui não vou conseguir ler em russo, porque realmente o russo eu não domino. O inglês até vai. Impossible. Gente, então é o mundo inteiro fazendo essa loucura, né? De se matar, tirar a própria vida, o bem maior que Deus nos deu, e às vezes por coisas absolutamente. E uma simples conversa pode mudar. Às vezes pode mudar o rumo. Você já desabou alguma vez lá? Quanto tempo você ficou já no máximo conversando com uma pessoa? Você não aguentou a pressão, te emocionou? Aconteceu já isso com você? Ou com alguém que você conheça da equipe? Assim, tipo, não segurar a barra, sabe? Eu pergunto isso por quê? Porque deve ser um trabalho maravilhoso. No início, eu fiz uma ligação que eu atendi a pessoa 3 horas. Caramba. Nossa! Gente, recebendo isso 3 horas. Esse emocional, imagina, André? 3 horas, imagina a tua carga emotiva. O que acontece com os voluntários? Nós nos acolhemos também entre nós. Sim, boa. Entendi. Exatamente. Entre uma ligação e outra, dependendo da ligação, né? Do conteúdo dela. Do conteúdo, tem o coordenador do posto, né? E a gente busca ajuda, ou nos mais antigos do posto.
Então, e assim, ó. Daí consegue dar tipo uma... Sim. Uma respirada. E também, entre uma ligação e outra, dependendo da ligação, a gente tem um intervalo para dar aquela respirada, né? Claro. Sim. Gente, você que está aí agora, ouvindo a gente, sério, você está se sentindo mal, você tem esse sentimento, você tem essa vontade de tirar a própria vida, já vai ligando agora 188, é 24 Sim, horas. É 24 horas. Tá? A gente está aqui com Cláudia para dizer para você, procure ajuda. Procure, se você acha que não adianta, que tentaram te levar, independente da tua idade, da tua condição social, independente de onde você está achando que é o fim, não. Liga, desabafa. É verdade. O que você está sentindo, porque as pessoas vão poder te ajudar. Sim, a gente está falando especificamente agora em tirar a própria vida. Mas às vezes a pessoa não quer nem tirar a própria vida. Né? Às vezes ela só quer ser ouvida porque ela passou por uma situação, sei lá. Vamos supor que terminou com o namorado, brigou com a mãe, sei lá. E aí ela precisa ali de um acolhimento, ela precisa conversar. Né? Então não é só para esses momentos, é para todos os que... O que acontece? Ela está num sofrimento extremo, uma dor extrema, e é um sentimento ambivalente de viver e o de parar de sofrer. É o parar de sofrer. E aquele parar de sofrer, então é essa dor extrema que leva a cometer esse ato. E a pessoa, ela está sofrendo tanto que ela acha que cometendo esse ato, né, esse sofrimento acaba. Todos nós sempre imaginamos, né, para onde a gente vai depois da morte. E não nos questionamos aonde estávamos antes. Eu sempre digo isso, né? Até essas questões espiritualistas, para não colocar o A ou o B, do todo, do ser humano, a gente sempre fica imaginando. Gente, você já pensou, se você tira a própria vida e você vai para um lugarzinho bem ruim, basta estudar para entender, né? Aí fica complicado. Vamos imaginar que você parte dessa aqui para uma melhor, como todo mundo fala, será? Então, daqui a pouquinho a gente está falando em suicídio, porque é o setembro, né? Daqui é a carga máxima do trabalho contra o suicídio, mas muitas pessoas então podem, de repente, nos primeiros sinais de depressão, procurar 188 também? Também. Pode, né? Porque de repente tem uma coisinha leve, não tem uma coisa que a André falou antes. Uma tristezinha. Briguei com meu namorado lá, minha namorada, tô com raiva, a menina sai de casa, tá triste, o pai e a mãe não entendem, não queriam o namoro, aquela coisa toda. Eu posso ligar também, não posso? Pode. O que acontece também, esse não saber lidar com as emoções, com as frustrações, a falta de diálogo, né? E outra coisa também é aquele medo do julgamento. Sim. Eu vou conversar com a minha família, vão me julgar. Eu vou falar com meu amigo, vão me julgar. Verdade. Sim. E lá no CVV? Não. Nós não julgamos, nós acolhemos aquela pessoa com muita amorosidade. O grande bicho-papão que eu acho, me corrija se eu estiver errado, todo ser humano nesse trabalho é a palavrinha ego, né? 3 letrinhas, o ego. O ego ele força tanto a pessoa, e bem isso. E quando você passa para os teus familiares que te conhecem, sabem a tua história, eles vão julgar, não tem como. Não tem como chegar ou um lá, amigo, ou um parente. ou, por exemplo, o cônjuge. Não interessa, ele vai colocar a visão dele, o ponto de vista dele. O que é o ponto de vista? É um ponto da sua forma de ver aquela situação. A relatividade. Então, talvez por isso que esses 62 anos aconteceram do CVV, desse acolhimento, a valorização do ser humano, a valorização de quem está precisando, né? Exato. Eu acho que esse que é o ponto aí, que é a gente fala assim muito start pela rádio, né? Que é dar aquele link. Mas que bom que tem esse trabalho. A gente achava, todo mundo acha assim, CVV é só aqui, ou é um grupo de pessoas. Não, é o mundo inteiro, gente. Tá aí, ó, é o mundo inteiro trabalhando isso há muitos anos. Em culturas que a gente fala tanto que a gente é terceiro mundo, que a gente é tudo ignorante comparado à Suíça, à Bélgica e tal. Não, o sentimento é o mesmo, né? É o mesmo. Os sentimentos são os mesmos. Exatamente. Então, assim, gente, tem que procurar. Outra pergunta que eu queria saber de ti também, até para as pessoas que estão aqui já participando. Tá, eu tô lá, conversei uma vez, conversei 2, 3, me senti melhor. Já tem também relatos de pessoas que entram em contato de novo para agradecer, para dizer, você me salvou, vocês...
me tiraram do buraco. Como é que é isso? As pessoas ligam, às vezes, só para dar uma boa noite e desejar um bom plantão. Olha que legal. Elas ligam para agradecer porque o CVV existe. Tem aquelas pessoas, sim. Então, esse sentimento, né? A gente não, o CVV, a gente não sabe, não precisa, não tem essa estatística se salvou alguém ou não. Sim. Mas se nesses 62 anos salvou uma pessoa, uma vida, já tá valendo o trabalho. Valeu o trabalho, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas ligam porque elas se sentem acolhidas, né? Claro. Elas se sentem acarinhadas, abraçadas. Exatamente. Na tua visão, Cláudia, estamos conversando aqui com a Cláudia Chaves, né? Na tua visão, nesse momento que nós estamos vivendo, para frente, esse trabalho vai diminuir ou ele vai aumentar muito? Olha, nós estamos trabalhando no CVV 70 anos. O que nós gostaríamos? Uma sociedade mais justa e mais fraterna. Sim. Que daqui a pouco não precise mais existir o CVV. Né? Mas, nesse mundo em que está todo mundo no automático, né? É um sonho, mas que a gente busca, né? Busca ainda realizar isso, se reforça. Né? Mas enquanto isso não mudar, a gente precisa acolher e cuidar, acolher entre família, acolher entre colegas de trabalho, né? Por isso o lema do Setembro Amarelo, acolher para cuidar. Acolher, né? para cuidar. Sim. Enquanto a sociedade não mudar, o CVV vai estar aqui disponível, né? disponível acolhendo né, as pessoas que ligam e precisam. E precisam, exatamente. E em relação ao Setembro Amarelo, por que escolheram este mês? Por que dessa cor? Qual é o significado disso? O Setembro Amarelo, o amarelo porque o amarelo é vida, né? E a data foi escolhida em função... o dia 10 foi escolhido em função de que há anos, né, vendo tudo isso acontecer, as demandas da sociedade, foi escolhido o dia 10, né? Não é porque o dia 10 seja o dia que aconteceu mais suicídio, não. Claro. Né? Foi escolhida essa data para o Dia Mundial da Prevenção. Da prevenção. Entendi. Né? Outra coisa que a gente passou e todo mundo não tem como fugir, que foi a pandemia. E a pandemia... Nossa. Então, assim, várias explicações. Hoje a gente tem várias explicações dos acontecimentos, por que tantas perdas de vidas e tal. Volto à espiritualidade também, que era todo um processo que tinha que acontecer, etc. Eles já avisavam antes, né? Ninguém acreditava, depois viu. Agora, como é que foi esse trem na pandemia, onde todo mundo estava com medo de morrer, né? E saía assim na rua, nós aqui conversando, não podíamos estar sem máscara, aquela loucura toda. Como é que foi o atendimento ali? Deu queda, aumentou, o pessoal entrou, porque muitos relatos que todo mundo ficar em casa entrou em depressão. Todos nós entramos, né? Diz a lenda, né? Diz a lenda, todos nós entramos pelo medo de morrer, enfim. Mas como é que foi o trabalho do CVV nesse período? Olha, o CVV ele não trabalha com estatísticas, mas em relação à pandemia, sim, aumentou, mas foi um número muito pequeno em relação ao Setembro Amarelo. Entendi. Olha que loucura. Sim. Que loucura, eu imaginava que era o contrário, né? Justamente. O que acontece no setembro? A divulgação, por incrível que pareça, tem pessoas que não conhecem o CVV, nem sabem que o CVV existe. Com certeza. Então, por isso, nós precisamos fazer essa divulgação, falar no suicídio. Não ter medo, não ter medo, porque ainda para alguns é um tabu. Certo. Porque se falar, a pessoa vai... Não
nós precisamos prevenir, falar no suicídio. A pessoa precisa colocar essas emoções, ou seja, ligando para o CVV ou conversando com um amigo, né? Para que isso, e conversando, falando, né? É que a gente vai prevenir isso. Vai dissipando más emoções, né? Exatamente. Exato. Vários casos que a gente conhece de pessoas, eu já vi conhecidos, amigos meus que infelizmente fizeram isso. E avisaram, tipo assim, umas coisas meio loucas. Meninos de 18 anos de idade. Meio-dia chegou pra mãe e falou, mãe, eu vou me matar hoje. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, tá ele lá na cama, virado em remédio. Geralmente o caminho é o remédio, né? A superdose de alguma medicação, enfim. E aí você percebe a fragilidade da gente, né? Que se de repente esse menino tivesse ligado entre meio-dia e 5 da tarde, de repente ele poderia ter mudado de ideia. Teria desabafado, teria colocado suas tristezas, suas mágoas, suas aflições, né? É bem isso que a Cláudia falou, né? É louco. É a questão de não querer tirar a própria vida, querer tirar a dor, arrancar a dor. É um jogo bem egoísta, não acha? Será que o ato de se suicidar não é um Nós ato não muito podemos... egoísta? A gente não pode julgar, mas vamos botar aqui, eu tô botando a minha opinião, né? Sim. Pô, cara, eu vou tirar a minha própria vida porque eu não quero sofrer, não quero sentir dor, eu quero fugir daqui. O que acontece? As pessoas não foram preparadas para lidar com as frustrações, com as perdas, né? Então, é muito difícil para essa pessoa que comete esse ato. Entendo. Né? Só para citar um filme, tem o filme Como Eu Era Antes de Você. Não sei se você conhece. Ele vai falar... Eu vou dar spoiler, tá? Então, alerta de spoiler aí. É sobre um rapaz que ele vive em uma cadeira de rodas, só que ele perdeu os movimentos de uma certa parte do corpo para baixo. Então, ele só mexe basicamente o rosto, né? Certo. E uma jovem vai cuidar dele. Aí eles se envolvem, né? Acaba rolando um sentimento ali, eles se apaixonam, enfim. Mas o intuito dele é, no final, chegar a um certo ponto em tirar a própria vida. Porque antes dele estar naquela situação, a vida dele era super agitada. Ele eu acho que eu me lembro desse filme. Voava de paraquedas, né? Pulava de paraquedas. Ele tinha uma vida muito agitada. E daí, quando ele sofreu um acidente e se viu naquela situação de não poder fazer nada... Ele ficou completamente... não tem sentido a minha vida mais. Entendi. Né? E o trabalho da jovem, da Clark, era, então, tentar fazer uma reversão, né? Para que ele mudasse de ideia. E ela não conseguiu. Porque a vida dele, ele já tinha em mente que, bom, a minha vida era pra cima, era alegre, era movimentada. E agora eu tô aqui parado, não posso mexer um músculo. Né? Mesmo fazia tratamento há um tempo, e aí tu pensa, isso é egoísmo? Será? Às vezes não. Ele sentia muita dor. E além da dor física, né? Porque o corpo, né, doía, era uma dor lá dentro, uma dor na alma, emocional, né? E só a pessoa sabe o que tá sentindo lá dentro, né? Sim. É só ela. Esses 98% do inconsciente trabalhando na cabeça da gente, hoje tem pesquisas que relatam, se diz assim, 10% só da tua capacidade mental. Não, você usa 100% da capacidade mental. Esse teu cérebro está funcionando. E 98% é inconsciente. Então, bem como a Cláudia falou, o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida é o processo daquilo que ela ouve, aquilo que ela coloca para dentro, a comunicação que ela tem com os familiares, com as pessoas, ou não comunicação. Porque hoje o viés da negatividade, é o que a gente falou já esses dias aqui, o viés da negatividade, por isso que as emissoras, a gente aqui procura trazer, a rádio da gente, a rádio boa, notícias mais brandas. Não se fale de notícias ruins. Mas o viés da negatividade, principalmente nos meios de comunicação, e que hoje existe grandes, é a negatividade, porque liga o mecanismo nosso do medo. Instintivo do medo nos chama mais atenção. Eu vou querer ver uma notícia. Morreu uma criança. Agora vocês aí, nasceu uma criancinha com 4,8 kg. Ninguém se importa, né? Mas é isso. Esse viés do negativo, isso. né? É só negativo, notícia ruim. Agora, vê se colocam uma notícia boa. Não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção. Eu não assisto TV. Olha, eu tenho... Olha, desde antes da pandemia...
Eu já não eu cortei. A loucura daquilo, né? Tu ligava a TV, 3.600 pessoas morreram. Olha, tá aumentando aqui. Parecia... E agora com as novas tecnologias, daqui a pouco escorre sangue mesmo a obesidade de informações que eu falo. Então, assim, quando você vê isso, eu também. Você assiste, tipo, a gente brinca muito com o Jornal Nacional, né? Boa noite. A gasolina abaixou o preço. Mas o imposto tal vai aumentar. É sempre o viés, vem uma coisa, uma notícia e um viés de negatividade. Isso Esse exemplo que estavam falando antes do filme ali, por exemplo, nós temos um caso brasileiro que foi ao contrário. Tu vê como às vezes uma conversa pelo CVV ou um acompanhamento de um profissional pode ajudar. O Fernando Fernandes, que é o ex-ganhador do BBB, ele sofreu um acidente e estava no auge. Estava no auge da carreira, bonitão, com grana, com tudo. Você lembra dele, né, André? Aqui, ó. O Fernando Fernandes ganhou o BBB. Ele virou um acidente de carro cadeirante. O cara foi lá e transformou a vida dele. Exatamente. Começou a competir nos esportes paralímpicos, ali, enfim. O cara mudou, a cabeça dele mudou. Mas aí, pesquisando, ele dá palestras hoje, já vou chegar na questão da palestra, ele simplesmente é o que ele tinha dentro do inconsciente dele, assim, não, cara, aconteceu isso comigo aqui, ele poderia querer tirar a própria vida. E outra coisa também, só para retomar o assunto do filme, não é uma justificativa, né, para tirar a própria vida. É só uma reflexão para que a gente não subestime a dor do outro. Exato. Porque a gente não sabe o tamanho. Exatamente. Às vezes uma coisa que é uma bobagem para mim, pode ser às vezes o fim do mundo pro Ivonei. Com certeza. Né? A gente não pode subestimar. Que é o preconceito que se tem, e tanto Cláudia falou, as pessoas têm. Então, em vez de você querer, de repente, estar com esses pensamentos negativos, você então nem procure a tua família. Vai direto já ligar pro CVV, não acha, Cláudia? Porque assim, ó, a família vai julgar, né? O amigo vai julgar, vai dizer, faça isso. E o CVV não. O CVV não vai julgar, vai acolher, não vai direcionar, vai te ouvir. Vai desabafar, vai... E as pessoas que ligam não é só aquelas que estão em sofrimento. Sim. Tem aquelas que ligam para dividir alguma alegria também. Oba! Que legal! Que bacana, Cláudia. Sim. Às vezes se formou na faculdade, não tem com quem dividir. Sim. Eles ligam. Então, o CVV, ele acolhe também. Não é só tristeza, não é só aquelas emoções tristes, são as alegrias também. Pessoas que estão sozinhas não tem com quem conversar e muita gente opta por isso. Muita gente vive assim, né? Mora sozinho. Isso. E aí liga para o CVV, assim, ó, eu tenho tipo como uma família ali, né? Eu vou conversar com uma pessoa, vou ligar de novo, vou conversar com outra pessoa. Porque nunca vai ser o mesmo voluntário. Legal. Né? Gente, ó, oi, tudo bem? Acabei de me informar. Yes! Gente, que bom, né? Como Dona Vilma aqui na Universidade da Uninter, com 83 anos, se formou em teologia. Que é um baita exemplo. Nossa! Para muita gente tá lá como eu, com 53 aninhos, né? Não vou estudar. 53 de juventude? Tá, mas eu tô fazendo a licenciatura em História, fica tranquilo. Aí você pega e diz assim, ó, me formei. Gente, me formei, tô feliz. E aí o outro lado diz assim, que bom, parabéns. Que bom que você conseguiu essa conquista, você vai conseguir outra. É muito legal. Isso é maravilhoso. A gente não tem ideia, viu? 188. Um pequeno número. Um pequeno número. Mas que pode mudar toda a vida de uma pessoa. Exatamente. Um pequeno número e de um trabalho de um amor muito grande. Muito grande. Essa palavra eu acho que é a mais importante, né? Sim. Essa é a mais. Quer. E quem quer trabalhar no CVV como voluntário, como é que faz? Onde é que procura? Como é que pode proceder? Ligo para quem? Para quem? Entra no site. Tá. www.cvv.org.br e faz a sua inscrição. Porque eu conheço muita gente assim, ó, que parece para-raio de louco, eu chamo. Eu sou um para-raio de louco. Porque as pessoas vêm, começam a conversar com a gente e começam a contar a vida. E como? E tu fica ali. E tu não consegue nem dizer tchau, E tu só queria comprar um pão, né? Se você tem esses sinais para ser voluntário, eu acho que é isso, né? As pessoas gostam de desabafar com você, as pessoas gostam de se abrir para você. Entre a tua família, as pessoas sempre te procuram para dizer, eu quero falar, mas eu quero falar contigo. Eu não vou falar isso com a minha irmã, nem com meu primo, eu quero conversar contigo. Me ouve. É por aí o caminho para ter esses... Quais são os sinais de um cara para ser um bom voluntário? A gente... Se perceber voluntário. Se perceber disponível
Não, começo com você. Como é que você se percebeu voluntária? Se perceber disponível para ouvir o outro. Ter essa disponibilidade de ouvir uma pessoa que você não conhece. Porque é fácil escutar teu amigo, a tua família. Mas aquele que tu nem o conhece, próximo, né? Tu nunca vai conhecer. Né? Então, e aprender a ouvir. Tem uma grande diferença entre escutar e ouvir. E eu aprendi isso. O que é? Qual é a diferença? É isso que tu falou. Aquela pessoa que vem, fala ali, e tu tá escutando. E daí tu dá tchau e vai embora. Vai embora. Mas o ouvir, né? O estar presente. Estar junto ali, sabe? E a pessoa se dá conta que você compreendeu o que ela está falando. É esse o nosso trabalho. CVV, né? Compreender com respeito, né? Então, tem os pilares do CVV, que é a compreensão, o respeito, a aceitação. Então, é a pessoa compreender que a gente está... nós, enquanto voluntários, estamos compreendendo o que ela está nos trazendo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa agora aqui. Muito curioso. Pergunte. Como é que eu vou ficar entre ouvir e escutar? Como é que eu não vou interagir com essa pessoa? Eu vou ficar ouvindo a pessoa falando? E vou ficar só, sim, não. Entende o que eu quero dizer? Entende? Entendeu, André? Sim. Porque de qualquer maneira, qualquer frase que você coloque nessa fala, tu vai interagir com a pessoa, tu pode direcionar o pensamento dela. Sim. Exatamente. Para isso que tem o curso, né? Sim, claro, mas eu quero saber como é que faz. Nós vamos... Porque o Ivonei, esse que ouviu o amigo na rua, é blá, 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 tchau, fui embora. Nós devolvemos para ela o que ela está nos trazendo. A gente... usa o parafrasear. Entendi. E ela se escuta através de nós. Espelhamento. Exatamente. E ela vai se dar conta. Entendi. Ela vai ouvir através. Entendi. Sim. Porque ela nos trouxe e ela vai se dar conta, né? Que não somos nós que vamos resolver. Porque deve ter algum crítico de plantão nos ouvindo agora, assim, duvido. Essa pessoa está lá conversando com a outra, duvido que ela não vai dar um pitaco, uma ideia, mesmo que seja inconsciente, indiretamente, vai dizer, olha, tu vê, deixa eu te contar aqui, vai dizer alguma coisa para você que não tá legal. Né? Mas não existe isso. Então existe um espelhamento. A pessoa vai se auto-ouvindo, na verdade. Exatamente. Por isso nós temos toda essa seleção durante os 3 meses, né? Para que estejamos, né, preparados, porque a gente vai conversar com essa pessoa. Que legal isso, Cláudia. A gente não tinha ideia disso. Tinha ideia, né? Pois é, gente. Tinha ideia. Você está ali conversando e tem essa forma. Sim. Fala mais para nós, Cláudia. Eu gostei. Então, é isso, né? A pessoa vai trazendo as emoções e a gente fazendo essa devolução, ela vai se dando conta. Ela vai dizer, é mesmo, né? Sim. E nós não podemos também dizer assim, ali na conversa, a gente se dá conta de que a pessoa precisa ir ao médico, no psiquiatra, no psicólogo, mas nós não vamos falar isso. E através do que ela vem trazendo e a gente vai devolvendo essa forma devolutiva, daí ela se escuta, se percebe e mas eu preciso, né, fazer tratamento. Né? Ela se descobre, né? Ela se descobre. E é um ser humano completo, que merece tudo da vida que ela pode oferecer ainda. E que todos nós, exatamente, todos nós temos isso, né? Viemos para cá para ser felizes. Exato. Não é verdade? Viemos para cá para viver em equilíbrio. De tudo que eu já li na vida, e eu já li algumas coisinhas sobre isso, autoajuda, neurolinguística, adoro esses assuntos, sempre termina nessa frase. Você veio para cá, cara, perfeito, para ter um melhor. Que seja o teu melhor. Não é os parâmetros que a sociedade coloca. O teu melhor. Pare de se comparar, inclusive. Pare de se comparar. É fácil falar, né, Ivonei? Você está falando aí, né, bocudo? Você é locutor, fala bastante. Fazer é muito complicado, é muito difícil. Mas, quando você consegue se perceber em pequenas ações, que você nasceu para ser feliz e tá tudo certo, tá tudo bem, e vai terminar tudo bem, porque a gente veio para cá, não é verdade? Exato. E a cada segundinho que passa, a coisa mais preciosa da gente é o tempo. E a gente tá numa passagem, que nem o brinco. Sabe aquela história do fonezinho de ouvido do celular?
Imagine que a vida da gente é só aquela pontinha metálica, tá? E todo aquele resto do caminho é o que você vai ter pra lá. Pra eternidade. Então esse pedacinho desse cabinho metálico aí do teu telefone celular, que você tá ouvindo a gente de repente do smartphone, é a tua vida. Se você perder um segundinho ali, ó, sofrendo, é tão pequenininho comparado a tudo que você tem indo pra frente, que você deve começar a pensar assim, gente, não vou perder mais um segundo. Eu vou começar a me cuidar. Eu acho que é esse o processo, né? E começar a se cuidar, de repente, pode ser uma ligação para 188 hoje. Exatamente. Isso. As palestras. Vocês fazem palestras? Como Você faz que palestra, funciona? Cláudia? Também. Também? Como é que é isso? Então, para palestras é só enviar uma mensagem para o e-mail passofundo@cvv.org.br. Depois a gente vai colocar no nosso Isso, site. E daí a gente entra em contato. É só a pessoa colocar o contato, depois a voluntária responsável vai entrar em contato para agendar. Maravilha. E quem quiser agendar uma palestra, olha, a agenda do CVV tá corrida, né? corrida. Então já aproveita e corre tu também Corre pra agora. Eu sei que você está nos entrar falando na ali fila. em alguns locais ali, que tem muitos locais que você vai ter que dar a correria também, né? Mas é muito Sim. prazeroso, né? É muito, muito, muito. Porque nós precisamos prevenir o suicídio, nós precisamos divulgar o CVV. Por quê? Para que as pessoas liguem falando das suas emoções, que elas saibam que o CVV existe e que tem voluntários disponíveis lá. Deixa eu imaginar então 24 horas por deixa eu dia. imaginar essa situação então. De repente estou lá numa empresa X, e ela chama para ter a palestra do CVV. Eu estou lá no meio e eu sou um candidato ao suicídio, ou sei lá. Estou passando por situações assim. Sim, tá né? E tô aqui abalado. quietinho, não falei para ninguém, minha família não sabe, ninguém sabe. Me olha, acha que eu sou extremamente feliz, tudo certinho, tem muito disso também. Tem. Aí daqui a pouquinho aparece a palestra lá. Então você é empresário, você de colégio, você de faculdade, você de escola. Faça isso. Chame essa palestra. Aproveite, pega o Setembro Amarelo e Aproveita o gancho e vai. vai lá. Exatamente. Por que o CVV é a prevenção do suicídio? Porque nós acolhemos as pessoas que ligam para escutá-las, conversar com elas. Enquanto nós estamos acolhendo e ouvindo, né, nós estamos prevenindo. E salvando. Sim. Cláudia Chaves, para você então aí que está conectado com a gente, foi um grande prazer conversar contigo. Muito obrigado pela tua participação. Espero que volte mais vezes para que a gente possa falar aí dos outros meses também, que é durante o ano inteiro, meu amigo. Exatamente. Não é só setembro. Não. Exatamente. É o que a gente espera, né? Divulgar o ano todo, não só no Setembro Amarelo, né? Sim. Setembro... Precisamos falar sobre suicídio, falar sobre as nossas emoções, né? E o CVV está aqui para isso. Maravilha. Eu agradeço, então, em nome do CVV. Nós que agradecemos. Foi um prazer te receber aqui. Foi. Muito obrigado pela tua disponibilidade nessa correria, nessa agenda corrida Literalmente, porque a Cláudia estava numa palestra, já veio para cá, já vai para outra agora. Que bacana. Obrigado mesmo pela Muito tua obrigada. participação. Um abraço a todos que fazem parte desse trabalho, tá? Que possa Deus abençoar cada vez mais. A gente humildemente pede sempre, né? Porque pessoas de valor, elas têm que ser valorizadas. E se uma pessoa de valor é aquela que se preocupa com o próximo, coisa que hoje está faltando e muito. A gente quer cuidar da gente, das nossas coisas, da nossa vida, e o próximo que se exploda. E não é assim, é diferente. A gente tem que, quando você dá para os outros algo de bom, volta coisas boas, com certeza. Voltam, com certeza. Exato. É por isso que Cláudio tem esse brilho no olho, viu? E essa tranquilidade. Essa tranquilidade. Obrigada. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Nós agradecemos novamente e esperamos te encontrar em breve aqui na Start, no Papo Reto, na Rádio 10 da cidade. Obrigado. Obrigado a você, obrigado, Andréia. Maravilha. Vamos lá, Deia, conecta. Bora e deixa!